Beleza? Aqui é o professor Key Sucesso e hoje eu trago no canal a nossa matemática básica, nosso 16º encontro, e hoje envolvendo um assunto muito importante que cai em muitos vestibulares, Enem, concursos de uma maneira geral, que é a nossa famosa fração, né? Está presente em muitas coisas aí, beleza? Então vem comigo, acompanha essa aula, pega sua canetinha, seu caderno para fazer as anotações precisas, porque na aula do Key você não me estressa, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Então vamos para a parte teórica, galera, beleza? Então, o nosso conteúdo de hoje, vamos falar de fração, tá? De uma maneira geral. E aí, ao final, nós temos 10 questões de concurso. E lembrando que na descrição desse vídeo, nós vamos ter um TD com 10 questões com gabarito. E aí, claro, aquele mesmo sistema, né? Você tenta resolver. Caso fique com algum problema em alguma questão, entre em contato comigo e a gente troca uma ideia, beleza? O segredo é tentar resolver tudo, tá bom? Beleza, então, ó, fração é uma ou mais partes da unidade. Então, para a gente representar uma fração, ó, notação. Para representarmos uma fração, são necessários dois números, chamados termos da fração, ó. Considere que os números sejam A e B, com B diferente de zero, o denominador, ó. Com isso, temos, ó, A sobre B como sendo, com A sendo chamado de numerador e B de denominador. Tranquilo? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, 2 quintos, ó, 3 quartos, 5 sextos e por aí vai, né? Então, o numerador indica o número de partes tomada da unidade. Então, vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho uma barrinha, tá, ó. Essa barrinha, ela foi dividida, ó, em 5 fatias, tá? E aqui foi consumido, ó, 2 pedacinhos das 5. Então, aqui eu posso dizer, ó, que essa fração é 2 quintos, tá bom? Aqui vamos supor que eu tenho agora, ó, na ilustração, ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E agora, ó, nós temos o que, ó? 3 quintos, ó. Só que o denominador representa em quantas partes foi dividida a unidade, né, ó? Então, em 5 partes, beleza? Porque o todo é 5 quintos. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos devagarinho para a gente ir pegando a ideia. Muito bem. Então, a classificação de uma fração, ó, olha o detalhe. Ela é chamada própria quando o numerador menor que o denominador. Então, numerador menor que o denominador. Então, aqui na ilustração nós temos, ó, 3 quintos, 4 nonos, 5 sétimos. Se eu quiser colocar aqui mais alguma situação, ó, 10 onzeavos, tá bom? 6 sétimos e por aí vai. Para que ela seja chamada imprópria, o numerador tem que ser maior que o denominador, ó. Então, nós temos aqui, ó, 3 meios, 7 quartos, 5 terços, 8 quintos, 7 terços e por aí vai, né? Para que ela seja aparente, o numerador deve ser igual ou múltiplo do denominador, ó. Então, aqui nós temos, ó, 7 sétimos, 6 terços, 12 sextos. Porque, ó,
Nesse segundo, ó, 6 é múltiplo de 3, ó. 12 é múltiplo de 6. Então, eu posso ter aqui, ó, 4 sobre 2, 15 sobre 5 e por aí vai, tá bom? Homogêneas são as frações que possuem o mesmo denominador, ó. Então, exemplo, 2 sétimos, 3 sétimos, 8 sétimos, 15 sétimos, 11 sétimos, ó, e por aí vai. Heterogêneos são as frações que possuem denominadores diferentes. Então, aqui, ó, exemplo, 3 quartos, 2 quintos, 9 sétimos. Aí, deixa eu colocar aqui, ó, 4 terços, tá bom? 5 nonos. Então, você observa, ó, que todas as frações têm denominadores diferentes. Inversas. Duas frações são ditas inversas quando o produto delas for igual a 1. Ó. Então, aqui nesse exemplo, ó, 2 terços e 3 meios. Então, se a gente pegar e multiplicar, dá 1, né? Porque eu tenho, ó, 2 terços vezes 3 meios. Ó. Vai ficar 6 sobre 6, que é igual a 1. Que é o que nós vamos ver lá na frente nas propriedades. Muito bem. Vamos à frente. Então, classe de equivalência de uma fração é o conjunto de frações obtidas de uma fração dada. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, eu tenho essa fração aqui, ó, 2 terços. Então, a partir dessa fração, eu posso gerar frações equivalentes a ela. Então, se eu pegar o numerador e o denominador e multiplicar por 2, eu vou ter, ó, 4 sextos. Se eu pegar o numerador e o denominador e multiplicar por 3, eu vou ter 6 nonos. Se eu pegar o numerador e o denominador e multiplicar por 4, eu vou ter 8 sobre 12. E por aí vai, tá bom? Muito bem. Então, nós geramos aí frações equivalentes. Propriedades das frações, ó. Quando multiplicamos os dois termos da fração por um número diferente de zero, geramos uma fração equivalente à fração dada. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a fração, ó, 4 quintos. Se eu multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2, eu vou ter, ó, 8 décimos. Então, eu gero uma fração equivalente à inicial. Por que ela é uma fração equivalente? Porque se eu multiplicar o produto do meu pelos extremos, eu vou constatar o seguinte, ó, 4 vezes 10 é igual a 5 vezes 8. Ó. Então, aqui dá 40, ó. E aqui também. Então, eu tenho aí a fração equivalente à inicial. Beleza? Muito bem. Então, ó, quando dividimos os dois termos de uma fração por um mesmo número diferente de zero, obtemos uma fração equivalente à fração dada. Então, vamos supor que eu tenho aqui a fração, ó, 6 vinteavos. Então, eu vou pegar o numerador, dividir por 2 e o denominador também dividir por 2. Ó. Então, vai ficar 3 sobre 10. Ó. Então, eu gerei uma fração equivalente. Tá bom? Multiplicando o numerador de uma fração por um número diferente de zero, a fração fica multiplicada por esse número. Ó. Então, nós temos aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, 3 e multiplicar por 5 sétimos. Então, eu vou ter aqui, ó, 15 sétimos. Tudo bem?
Da mesma forma, ó, quando ele diz dividindo o numerador de uma fração por um número diferente de zero, a fração fica dividida por esse número. Então, vamos supor que eu tenho aqui 3 sétimos. E aí, o que é que vai acontecer? Ó? Se eu dividir o numerador por 3, eu vou ficar com um sétimo. Tranquilo? Muito bem, vamos adiante. Então, multiplicando o denominador de uma fração por um número diferente de zero, a fração fica dividido por esse número. Então, vamos supor que eu tenho aqui a fração 1/3. E aí, eu vou multiplicar o denominador por 2. Ó. Então, eu passo a ter agora 1/6. Ó. Beleza? Então, a fração fica dividida por esse número. Tudo bem? Beleza. Aqui, ó, dividindo o denominador de uma fração por um número diferente de zero, a fração fica multiplicada por esse número. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 3/4, a fração. Aí eu vou pegar e dividir o denominador por 2. Então, eu vou ter, ó, 3 meios, ó. Muito bem. Vamos adiante. Então, simplificação de uma fração. Quando os termos de uma fração admitem um divisor comum, pode substituir essa fração por outra equivalente, com os termos com menores valores. Então, vamos imaginar que nós temos o seguinte, ó. Eu tenho aqui a fração 27/81. Inicialmente, a soma dos algarismos aqui, ó, dá 9 no numerador e o denominador também dá 9. Então, essa fração é divisível por 9, mas também é por 3. Então, se eu simplificar por 3, o numerador e o denominador, ó, eu vou ter 9 e vou ter 27, ó. Aí eu vou por 3 de novo, ó. Eu vou ter 3, eu vou ter 9. E por último, ó, por 3 novamente, ó. Então dá 1/3. Claro que aqui a gente está mostrando passo a passo. Mas aí, se você quiser já dividir por 9, pode também, tá bom? Observação, ó. Ao dividirmos simultaneamente o numerador e o denominador de uma fração pelo máximo divisor comum desses números, resulta uma fração irredutível, né? Então, nós temos, ó, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 36/45, ó. Então, nessa fração, se eu somar os algarismos, ó, dá 9 e embaixo também dá 9. Então, já dá para dividir tudo por 9, ó. Então, se eu dividir essa fração por 9, ó, por 9, eu vou ter, ó, 4/5, ó. Beleza? Então, eu gerei a fração irredutível. Tá bom? Redução de frações ao mesmo denominador. Então, para reduzirmos ao mesmo denominador, tiramos o MMC dos denominadores e, em seguida,
pegar o resultado do MMC, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, vejamos o seguinte, ó. Eu pego o 4, o 6 e o 8, ó. Aí vai, ó. Por 2 dá 2, dá 3, dá 4. Muito bem, ó. Por 2 dá 1, dá 3, dá 2. Por 2 dá 1, dá 3, dá 1. E por 3 dá 1, dá 1, dá 1. Sempre que ficar tudo 1, eu atingi o meu objetivo. Então, ó, eu multiplico tudo, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então, eu faço assim, ó. Essas três frações eu vou reduzir ao mesmo denominador. Então, eu boto 24 em cada uma delas. E faço o seguinte, ó. 24 dividido por 4 dá 6 vezes 3, 18, ó. 24 dividido por 6 dá 4 vezes 2, 8, ó. 24 dividido por 8 dá 3 vezes 9, ó, 27. Então, você gerou frações com o mesmo denominador, tá bom? Então, veja que o processo é bem tranquilo, né? Ter calma na hora de fazer, tá legal? Vamos adiante. Então, a parte muito interessante, ó, é essa comparação de frações, ó. Frações que têm o mesmo denominador, a maior fração é a que possui o maior numerador. Então, ó, nesse exemplo, eu tenho 5 onzeavos, é maior que 3 onzeavos. Então, a outra situação, ó, se eu tiver 7 oitavos, é maior que 5 oitavos. Tudo bem? Frações com o mesmo numerador. A maior fração é a que possui menor denominador. Então, aqui nós temos, ó, 5 nonos é maior que 5 trezeavos. Se eu colocar assim agora, ó, 11 trezeavos é maior que 11 nonos. Tudo bem? Beleza. Então, vamos adiante, ó. Frações com numeradores e denominadores diferentes. Então, o que é que nós temos que fazer? Reduzir as frações ao mesmo denominador e recaímos no primeiro caso. Então, aqui, ó, 2 e 3, né, ó, 6. E aí, o 6 dividido por 3 dá 2 vezes 2, 4. Então, gerou a fração 4 sextos. E a outra, ó, 6 por 2 dá 3 vezes 3, 9. Ó. Então, o que é que significa? Que eu tenho, ó, a fração 3 meios sendo maior que 2 terços. Aqui, se eu tiver, ó, 3 quartos e 2 quintos. Então, eu vou ter que reduzir para que fique com o mesmo denominador. Então, aqui vai ficar 20. E aí eu vejo, ó, 20 dividido por 4 dá 5, vezes 3, 15. 20 dividido por 5 dá 4, vezes 2, 8. Então, com certeza, 3 quartos é maior que 2 quintos. Tá bom? Muito bem. Vamos adiante. Número misto. Olha aí. É a soma de um número inteiro com uma fração própria. Então, ó, 2 mais 1 terço fica 2, 1 terço. Ó. Então, a transformação de um número misto em fração imprópria vai ser o quê? Ó? Se eu pegar aqui, ó, 3, olha qual é o procedimento. Ó. Multiplica, soma e repete o denominador. Ó. Então, sempre o valor que está embaixo vai repetir no denominador.
Então, ele multiplica com o número que está na frente da fração, soma com o que está no numerador, e aí o resultado divide pelo denominador. Tranquilo? Então, se eu tivesse assim, ó, 2, 1/5, ó. Então, vai ficar 2 vezes 5 mais 1 sobre 5, ó. Então, vai ficar, ó, 11, né, ó, que é 10 mais 1 sobre 5, ó, 11/5. Muito bem. Vamos nós. Operações com frações, ó, muito importante, ó. Adição, ó. Frações com o mesmo denominador, o que é que vai acontecer? Somam-se os numeradores e ao resultado repete o denominador, ó. Então aqui, ó, soma de frações que possui o mesmo denominador, conserva, repete, e aqui no caso soma os numeradores, ó. Então fica 7/15. Então se eu tivesse assim, ó, eu tenho aqui, ó, 2 décimos mais 3 décimos mais 4 décimos. Então vou repetir o 10 e somar, ó, 2 mais 3 mais 4, ó, dá 9 décimos, ó. Beleza? Muito bem. Vamos adiante. Frações com denominadores diferentes. Reduzem-se as frações ao mesmo denominador e em seguida aplica-se a regra anterior. Então, ó, o MMC de 3 e 4 é 12. Então, 12 por 3 dá 4 vezes 2, 8. Ó. 12 por 4 dá 3 vezes 3, 9. Então, conserva o denominador, que é 12. Ó. E aí vai ficar 8 mais 9, 17, 12avos. Então, se eu tiver assim, ó, eu tenho aqui 1/5 mais 2/3. Então, o MMC vai ser o quê? Ó, 15. Então, eu boto aqui, ó, 15 dividido por 5, dá 3 vezes 1, 3. E aqui, ó, 15 por 3 dá 5 vezes 2, 10, ó. Então, repete o denominador e soma os numeradores, ó. Então, 13/15. Tá? Subtração. Frações com o mesmo denominador. Subtrai os numeradores e ao resultado repete o denominador. Ó. Então, bem tranquilo. Ó. 10/13, menos 2/13, repetiu o denominador que é 13 e subtraiu, ó, 10 menos 2, 8/13. Então, se eu tiver assim, ó, eu tenho aqui 9/11 menos 5/11. Ah, professor, beleza. Repete o 11 e aí subtrai, ó, 9 menos 5, 4/11. Muito bem. Vamos à frente. Frações com denominadores diferentes. Reduzem-se as frações ao mesmo denominador e em seguida aplica-se a regra anterior. Ou seja, de 3 e 7, como eles são primos entre si, o MMC é o produto deles, ó, 3 vezes 7, 21. Aí eu pego de mumu, né, ó, divide e o resultado multiplica, ó. 21 dividido por 7 dá 3 vezes 3, 9, ó. Então a primeira fração ficou 9/21, menos 21 dividido por 3 dá 7 vezes 1, 7, ó. Menos 7/21. Então repetiu o denominador e subtraiu os numeradores, ó. 9 menos 7, 2. Então se eu tiver assim, ó, eu tenho aqui 1/3 menos 1/4. Então o MMC é 12, ó. Então o que é que eu vou fazer, ó? 12 dividido por 3 dá 4, vezes 1, 4. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 1, 3, ó.
Então, repete o denominador e aplica a diferença, ó. 4 menos 3, ó. 1/12, ó. Beleza? Multiplicação. Então, multiplicação de uma fração por um número, ó. O que é que acontece? Multiplica-se o numerador da fração pelo número, obtendo-se assim o numerador, e o denominador será o mesmo denominador da fração dada. Então, 3/5, ó, vezes 2. Multiplicou o numerador por 2, ó, ficou 6/5, ó. Outro exemplo, 4 vezes 2/11. Multiplicou o numerador por 4, ó, 4 vezes 2, 8, 11. Então, se eu tiver assim, ó, eu tenho aqui 2/7 vezes 3, ó, 6/7. Eu tenho aqui, ó, 3 vezes 4/5. Então, ó, 12/5. Tudo bem? Beleza. Então, vamos adiante, ó. Produto de duas ou mais frações. Multiplicam-se os numeradores e os denominadores entre si, ó. Então, se eu tenho aqui, nesse exemplo, ó, 2/3 multiplicado por 4/5. Vai ficar, ó, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15, ó. 8/15. Então, se eu tiver, ó, 1/4 vezes 3/5. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3. 4 vezes 5, 20, ó. Observação, na multiplicação não há necessidade de achar o MMC, né? Tranquilo? Observações. O inverso de um número, ó, é uma fração que tem para numerador a unidade e para o denominador o próprio número, ó. Então, o inverso de 2, 1/2. O inverso de 5 é 1/5, ó. Beleza? Muito bem. Vamos nós. O inverso de uma fração. Para se escrever o inverso de uma fração, devemos trocar o numerador pelo denominador e o denominador pelo numerador, respectivamente, ó. Então, o inverso de 3/5 é 5/3, né? Então, quando eu digo assim, ó, o inverso de 3/4 é 4/3. Beleza? Bem tranquilinho, né? Agora, divisão de uma fração por um número, ó. Multiplica-se a fração pelo inverso do número, ó. Então, nós temos, ó, 3/4 dividido por 5. Então, vai ficar 3/4 multiplicado por 1/5, ó. Então, 3 vezes 1, 3. 4 vezes 5, 20. Então, se eu tiver assim, ó, 1/3 dividido por 2. Isso aqui é 1/3 vezes 1/2, que vai me dar 1/6, ó. Tá bom? Show de bola. Divisão de um número por uma fração, ó. Multiplica-se o número pelo inverso da fração. Então, ó, 2 dividido por 3/5 é 2 vezes 5/3. E aí multiplica o número pelo numerador e repete o denominador, ó. 2 vezes 5, 10 sobre 3. Então, se eu tiver assim, ó, 3 dividido por 5/7. Então, isso aqui é 3 vezes 7/5, ó. Então, dá 21/5. Tá bom? Muito bem. Divisão de uma fração por outra fração. Multiplica-se a primeira pelo inverso da segunda, ó. Então, 2/3 dividido por 5/7 é igual a 2/3
vezes 7/5. Multiplica numerador pelo numerador, ó, 2 vezes 7, 14. E denominador com denominador, 3 vezes 5, 15. Ó. Então, 14 15avos. Então, se eu tiver assim, ó, eu tenho aqui 3/5 dividido por 4 nonos. Então, isso aqui vai ficar, ó, o primeiro multiplicado pelo inverso do segundo. Ó. Multiplica o numerador, 3 vezes 9, 27, e multiplica os denominadores, 4 vezes 5, 20. Ó. 27 sobre 20avos. Beleza? Muito bem. E agora nós vamos trabalhar, de acordo com o que nós vimos aí nessa parte teórica, né? Algumas questões de concurso, muito interessante, ó, de vários concursos, para a gente reforçar, tá? Então, a primeira questão do TRE, né? Tribunal Regional Eleitoral, ele diz assim, ó, o tanque de gasolina de um carro tem capacidade, ó, para 65 litros. No momento, ele apresenta apenas 2/5 de gasolina. Quantos litros de gasolina há nesse tanque? Então, se ele apresenta apenas 2/5, então eu vou pegar, ó, 2/5 do total de 65, ó. Tá bom? Então, eu posso multiplicar o número pelo numerador da fração, então vai ficar 130 dividido por 5, ó, que vai me dar 26, ó. Então, no momento, o tanque tem 26 litros. Item D, ó. Beleza? Muito bem. Na segunda, ó, TJ Ceará, ele diz 7/8 de uma certa quantia valem 910. Então, vamos lá. 7/8 de uma quantia que eu vou chamar de X vale 910. Então, independente do que ele está pedindo, aqui eu já posso encontrar esse valor de X, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. O 8 que está dividindo vai passar multiplicando, e o 7 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, X vai ficar 910 vezes 8 sobre 7. Então, aqui, ó, 910 dá para dividir por 7. Fica 130, ó. Então, 130 multiplicado por 8 dá 1040. Pronto. Então, esse é o total. Aí ele diz, ó, essa quantia foi repartida entre 3 pessoas. A primeira recebeu 1/4. Então, a primeira, 1/4 desse valor. Ó. 1/4 de 1040, que por sua vez é 260. Então, a primeira recebeu 260. A segunda recebeu 2/5. 2/5 de 1040. Ó. Então, vai ficar quanto? 2/5 de 1040. Então, a gente pega 1040 dividido por 5, que vai dar 208. Tá, ó. 1040 dividido por 5 dá 208. E aí, 208 vezes 2, 416. E a terceira pessoa, o resto. Então, a terceira pessoa recebeu a importância de, ou seja, eu pego 1040, que é o valor cheio, né? O total. E vou diminuir de 260 e 416. Observe, ó, que 1040 menos, ó,
Aqui vai ficar 676, tá? Então, essa diferença vai me dar o quê? 364, né? Ó. Tudo bem? E aí nós vamos marcar o item C de casa, ó. Então veja que são questões bem interpretativas para a gente montar e resolver de acordo com o enunciado, tá bom? Muito bem, vamos à frente. Terceira questão, olha só. Uma pessoa recebeu uma tarefa para conferir um certo número de requerimentos. Então, conferiu 1/3 do total de requerimentos pela manhã. Então, pela manhã, ó, manhã, 1/3. E 1/5 do número restante à tarde, ó. Então, à tarde, 1/5 do restante, ó. Então, se ele conferiu 1/3, então ficou faltando conferir 2/3, né? Porque, ó, 1/3 mais 2/3, isso aqui vai dar 3/3, que é a parte inteira, ó, que é o todo. Tá bom? Então, aqui, ó, 2/15 avos. Então, ele diz, a fração que corresponde aos números de requerimentos não conferidos, tá? Então, ele vai fazer o seguinte, ó. Então, se eu juntar aqui, ó, 1/3 com mais 2/15 avos, isso aqui é o que foi conferido, né? Ó, manhã e tarde. Então, vai ficar o quê, ó? O MMC é o próprio 15. Então, 15 dividido por 3 dá 5. Vezes 1, 5. 15 por 15 dá 1. Vezes 2, 2. Então, isso aqui, ó. Manhã e tarde foi conferido 7/15 avos. Então, não conferidos, é só eu pegar a diferença, né? Ó, 15/15 avos menos a parte que foi conferida, ó. Então, isso aqui vai ficar 8/15 avos, que fica sendo o item E, ó. Tá bom? Muito bem, sucesso. Vamos à frente. Ó, na quarta, TJC, ó. Um motorista oficial do TJC abasteceu seu carro com 60 litros de combustível e gastou 3/5 do mesmo. Então, sobraram... Ó, se ele gastou 3/5, sobraram 2/5. Então, basta eu pegar, ó, 5/5 menos 3/5. Então, vai ficar 2/5. É o que sobraram. Então, vou pegar 2/5 de 60. Tá bom? Então, aqui vai ficar, ó, 120 dividido por 5, que vai dar o quê, ó? 24. Então, sobraram 24 litros, ó. Beleza? Muito bem. Vamos adiante. Então, a quinta questão do MPU diz assim: um comerciante vendeu 4/7, ó, de uma peça de tecido e ainda restaram 450 centímetros. Quantos metros tinha a peça? Muito bem, ó. Então, vou fazer assim, ó. Vendeu 4/7. Restou, ó. Aí eu pego 7/7, que é o inteiro, menos 4/7. Então, restou 3/7. Essa fração que restou, ela corresponde, ó, a 450, tá bom?
Então, se 3 sétimos corresponde a 450, se eu dividir por 3, eu vou ter que 1 sétimo corresponde a 150. Olha aí. Então, 7 sétimos, que é o todo, basta eu pegar os 150 e multiplicar por 7. Ou seja, 1050. Tá? Então, 1050 o quê? Centímetros. Só que ele quer saber em metros. Então, vai ficar quantos metros? 10,50, porque nós temos, ó, lembra a escalinha que a gente já fez o estudo, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então a gente está bem aqui, ó, vai voltar 2 casinhas. Cada casinha que eu volto, eu divido por 10. Tá? Então, se tem 1050, voltei uma casinha, fica 105. Se eu voltar outra casinha, eu vou pegar 105 e dividir por 10. Então, fica 10,50 metros. Item E. Tá bom? Muito bem, ó. Na sexta questão, ó, CJF. Numa certa cidade, 3/12 dos moradores são de nacionalidade estrangeira. Então, ó, estrangeira, 3/12. Que é a mesma coisa de 1/4, né? Simplificando, ó. Beleza? Sabendo que o total de habitantes, ó, é 11.760, o número de brasileiros. Então, se 1/4 dessa cidade é estrangeiro, então é porque 3/4 é brasileiro, né? Ó. Três quartos. Então, para saber a quantidade de brasileiros, basta calcular 3/4 de 11.760. Então, esse 11.760 é divisível por 4, porque os dois últimos algarismos desse número é divisível por 4, né? Então, nós podemos fazer o seguinte, ó. Posso tanto multiplicar, ó, 3 vezes 11.760 e no final dividir por 4. Ou pegar o 11.760 dividir por 4 e o resultado multiplicar por 3. Então, vamos ver aqui, ó. 11.760 por 4, ó. Então, ó, 2 vezes 4, 8. Então, aqui embaixo 3, 7, ó. 9 vezes 4, 36. Fica 1, baixo 6. 4 vezes 4, 16, ó, 0. Então, boto o 0 aqui, tá bom? Então, eu vou ter, ó, 3 vezes 2.940. Então, 3 vezes 2.940 vai dar quanto? Então, 2.940 vezes 3, ó. 0, 3 vezes 4, 12, vem 1 para cá. 3 vezes 9, 27, 1, 28, vão 2. 3 vezes 2, 6 e 2, 8. 8.820, ou seja, item E. Beleza? Muito bem, ó. Sucesso. Então, vamos adiante. Então, a sétima questão do Banco do Brasil diz assim, ó. Retirei inicialmente uma quinta parte de minha conta bancária. Depois saquei uma quarta parte do resto. E ainda sobraram R$
2.500. Então, qual era o saldo? Tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, valor inicial, né? Ó, vamos pensar assim, ó, valor na conta. Vamos considerar que seja X esse valor. Tem X reais. Tá? Com isso, ele vai retirar 1/5 desse valor. Então, vai retirar 1/5 do X. Depois, ele vai retirar 1/4 do que sobrou. Ora, se eu retiro 1/5 da coisa, sobra 4/5 dela, né? Então, aqui vai ficar 4/5. E tudo isso igual, ó, a 7.500. Só que eu posso simplificar esse 4 com esse 4. E aí eu vou ter, ó, x menos 1/5 de x menos 1/5 de x igual a 7.500. Com isso, eu tenho x menos 2/5 de x igual a 7.500. Então, 1 menos 2/5 dá 3/5. Então, 3/5 de x é igual a 7.500. Portanto, eu posso simplificar por 3, ó, dá 1, dá 2.500. E aí o meu x vai ser 2.500 vezes 5, ó, 12.500, ó, que vai ser o item B, ó. Beleza? Show! Oitava questão, também do Banco do Brasil, ó. Num escritório, 3 funcionários receberam 400 fichas cada um. Para datilografar, na hora do lanche, o primeiro já havia cumprido 5/8 de sua tarefa. O segundo, 3/5. E o terceiro, 6/10. Quantas fichas restavam para ser datilografadas? Então, se a gente pensar, ó, eu posso fazer separado, né? Ó. Então, porque como cada funcionário recebeu 400 fichas, então nós vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro funcionário, ele fez, ó, 5/8 das 400. Então, aqui, ó, 400 por 8 dá 50. Então, 250. Resta fazer, ó, 150. Beleza? O segundo funcionário, no caso. O segundo, ó, 3/5. Então, ó, 3/5 de 400. Então, aqui dá 80, ó, 240. Então, resta fazer 160. E o terceiro funcionário, 6/10. Então, 6/10 de 400, ó. Dá 40 vezes 6 dá 240. Então, resta fazer 160. Então, se juntar a quantia dos 3 que faltam ser datilografadas, nós vamos ter, ó, 150 mais 160 mais 160. Então, dá o quê? 300, 420, 470, ó. Item A. Beleza? Ou então poderia pensar, somar todas as frações, tirar o MMC, e aí verificar o que falta e comparar com 1.200, né? Porque como cada funcionário recebeu 400 fichas, são 3, então nós temos um total de 1.200 fichas. E aí, quando somasse as 3 frações, verificava o que faltava, né? Para completar o inteiro. Tudo bem? Beleza, vamos adiante. Nona questão, ó.
TRE. Um certo número X de relatórios foi distribuído entre 3 pessoas. Sabendo que a primeira recebeu 1/5, ó, 1/5, a segunda recebeu, ó, 1/3 do restante. Se a primeira recebeu 1/5, é porque sobrou 4/5. Então a segunda, 1/3 do restante. Então aqui vai ficar, ó, 4/15. Então a terceira, as 96 restantes. Então ele quer saber o número X. Beleza. Ó, se eu juntar o que a primeira e a segunda juntos receberam, nós vamos ter aqui, ó, essa primeira fração eu vou multiplicar por 3. Então vai ficar 3/15 mais 4/15. Então, ó, repete o denominador, 3 mais 4, 7. Então, as duas primeiras pessoas juntas receberam, ó, 7/15, tá bom? Dos relatórios. Então, a terceira vai ser 8/15, que corresponde a 96. Então, se eu dividir por 8, eu tenho que 1/15 é 12. Porque 96 dividido por 8 dá 12. Ora, se 1/15 é 12, 15/15, que é o inteiro, vai ser 12 vezes 15, 180. Tá bom? Então, o número X de relatórios, ó, 180, B de bola. 10ª questão, ó. Concurso do TTN, ó. Os 2/5 de, ó. Opa! 2/3 de 5/3, ó, do preço de uma moto equivalem a 3/2 de 2/5 do preço de um automóvel, que é avaliado em 9.600. Ele quer saber o preço da moto. Então, ó, 2/3 de 5/3, ó, então multiplicação do preço da moto, então vou botar moto, equivale a 3/2 de 2/5 do automóvel, que é avaliado em 9.600, ó. Tudo bem? Beleza. Então aqui de antemão, ó, posso cancelar o 2 com 2. Vamos multiplicar. Então aqui nós vamos ter, ó, 10 sobre 9 vezes M é igual a 3 sobre 5, ó, vezes 9.600. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. O 9 vai passar multiplicando e o 3 vai passar multiplicando o 5, ó. M vai ser igual, ó, 27, que é 9 vezes 3, vezes 9.600 sobre 50. Então aqui, ó, simplifica. 960 dá para dividir por 5. Então dá quanto? 900 por 5 dá 180. 180 somado com 60 dividido por 5 dá 12. Então fica 192, ó. Tá bom? Beleza. Então, ó, multiplicando, ó, 192 por 27, ó. Então nós vamos ter aqui, ó, 2 vezes 7, 14, vem 1, 7 vezes 9, 63 e 1, 64, vem 6, 7 vezes 1, 7 e 6, 13, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 9, 18, vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Então, juntando tudo, ó, vai ficar 4, 8, 11, vem 1, 4 e 1, 5. 5.184, ó, que é o item E. Então, com isso, concluímos a nossa 16ª aula de matemática básica. Espero que você curta, comente, compartilhe com seus amigos esse material, tá bom?
E lembrando que na descrição vocês vão ter um TD com 10 questões para baixar o PDF e tem o gabarito. Caso não consiga alguma questão, entre em contato comigo, beleza? Eu só tenho a agradecer, muito obrigado. E você que ainda não está inscrito no canal, aproveita o momento, se inscreva e ative esse sininho para receber as notificações de novos vídeos, tá bom? O meu muito obrigado, valeu, sucesso total e até o nosso próximo encontro. Show!